Desde a publicação polêmica do Question on Doctors e todo o trabalho com Barrhouse e os adventistas, a pergunta que tem ficado é: são os adventistas realmente evangélicos? Para entender se os adventistas são evangélicos, nós temos que entender o conceito de evangélicos. E esse conceito, aqui no Brasil, tem se referido nas últimas décadas a grupos protestantes e também incluindo aqueles que se caracterizam como cristãos pentecostais. Evangélico aqui no Brasil se tornou um grande guarda-chuva para designar todos aqueles que são cristãos, mas não católicos. Nos Estados Unidos nós temos outras nomenclaturas um pouco mais específicas. Se você olhar dentro desse conceito de alguém evangélico como não sendo católico, sim, os adventistas são evangélicos. Existe também um outro conceito um pouco mais amplo, aquele que acredita no evangelho. E esse conceito é meio genérico, porque todo cristão, de uma forma ou de outra, acredita nos evangelhos. E nesse sentido também, evidentemente, os adventistas são evangélicos. Especialmente na Alemanha, na década de 1530, o conceito de evangélico designava aqueles que posteriormente seriam conhecidos como protestantes e que acreditavam na salvação única de Jesus e não no sistema de obras, como a Igreja Católica defendia. Os evangélicos, portanto, seriam aqueles que acreditam na salvação pela graça, no sacrifício de Cristo, na morte substitutiva. Nesse sentido também, os adventistas, como herdeiros da tradição protestante, são evangélicos. Agora, também se pode entender evangélico com um contexto um pouco mais específico. Evangélicos seriam aqueles que não são católicos, mas mantêm um pouco da tradição católica em suas origens. E nós já falamos aqui em vários vídeos como os pressupostos católicos influenciaram os primeiros reformadores, especialmente os chamados reformadores magisteriais. E muitas das doutrinas que hoje os evangélicos defendem são sim heranças católicas. E vou dar dois exemplos: a guarda do domingo e a imortalidade da alma. Dentro desse patrimônio de doutrinas comuns dos evangélicos, os adventistas não se enquadram, porque eles são, na sua origem, restauracionistas. Eles procuram manter os lemas da Reforma Protestante muito a sério, no sentido de que aquilo que a Bíblia realmente apresenta é o que o crente deve crer. Chamamos isso de sola Escritura, a Escritura como autoridade final em matéria de crença e em matéria de comportamento para a vida do cristão. Nesse contexto, os adventistas não são evangélicos, porque eles têm uma outra linha de pensamento que difere muito do grupo. E mesmo aquelas doutrinas comuns que adventistas mantêm em relação a outros grupos cristãos são entendidas de uma forma diferente. Os adventistas inventaram praticamente nada. Tudo o que eles acreditam, alguém já acreditava antes deles, talvez com a possível exceção do santuário celestial. A ideia da purificação do santuário celestial é a base da doutrina adventista e ela também funciona como um eixo articulador. É o técnico do time, é aquele que ajuda a colocar as demais doutrinas dentro de uma mesma moldura, um mesmo panorama. Assim, muitos dos conceitos como justificação pela fé, salvação, escatologia, profecias, eles são reinterpretados e formam parte de um todo. Aí está a originalidade do pensamento adventista: reorganizar as doutrinas cristãs, reinterpretá-las dentro de uma mesma base. Apesar de diferir dos principais ramos cristãos da atualidade, o que levaria alguns a questionar se os adventistas deveriam ou não figurar entre os evangélicos, a pergunta mais importante talvez não seja se os adventistas são ou não evangélicos, mas se eles seguem ou não a Bíblia. E eu acredito que a doutrina adventista é compatível com aquilo que ensina as Escrituras. E você, o que pensa sobre esse assunto? Não se esqueça de deixar aqui a sua opinião. Também, se você chegou ao final desse vídeo, compartilhe, dê um like e também se inscreva no canal caso você ainda não seja um inscrito. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Deus abençoe você.